Bom dia, amigos. Mantendo a pontualidade britânica, a gente começa agora mais um café da manhã com o ecocardiografista. Sejam todos bem-vindos. Então hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o papel do ecocardiograma nas patologias valvares. A primeira doença valvar que a gente vai conversar é a estenose mitral. Nós sabemos da grande importância que existe na estenose mitral no nosso país. Nós sabemos que a doença mitral, principalmente a insuficiência mitral e a estenose mitral, são muito comuns como complicações do comprometimento reumático da válvula mitral. Mas veja, primeiro, quando eu penso na avaliação de uma lesão valvar, eu preciso separar o meu estudo em 4 momentos. O primeiro momento é saber se existem aspectos bidimensionais que podem identificar o comprometimento estenótico da válvula mitral. O segundo momento é identificar, existem marcadores do modo unidimensional que eu ainda posso utilizar para identificar a presença e até mesmo avaliar a gravidade da estenose mitral? O terceiro momento, uma vez já diagnosticada a presença da lesão, eu obrigatoriamente tenho que lembrar o que é obrigatório se avaliar e se medir para que eu possa realizar o meu laudo segundo as diretrizes brasileiras e americanas. E por último, nós temos que identificar se aquela estenose mitral, se ela pode ou não ser intervida de maneira percutânea. Nós sabemos que a estenose mitral ela pode ser tratada de maneira percutânea, com a valvuloplastia percutânea por balão, mas é necessário que o cardiologista receba essa informação do ecocardiografista dizendo se há ou não condições de se tratar de maneira percutânea. E aí é o tal conhecido, antigamente chamado de SCOD Block, que hoje nós chamamos de SCOD Wilkins, que é o papel do ecocardiografista nessa parte do nosso exame. Então hoje a gente vai começar devagarzinho, batendo um papo sobre o que o modo unidimensional pode nos ajudar na identificação, não somente no diagnóstico, mas também tentar intervir no prognóstico desse paciente. Então, quando nós temos uma válvula mitral reumática e quando a gente está iniciando o nosso exame no modo bidimensional, iniciando o corte parasternal longitudinal de câmaras esquerdas, eu já observo, já pela imagem de inventário, aquela imagem inicial, eu já vejo que a válvula mitral ela apresenta uma movimentação diferente. Essa válvula mitral, a gente sabe que quando ela se abre na diástole, a cúspide anterior se movimenta em direção ao septo anterior e ela estica como se fosse um graveto. E a cúspide posterior, ela faz o mesmo movimento, só que contrário. Ela se movimenta em direção à parede inferolateral. Não existe nenhum problema na movimentação das cúspides. Lembrando que a cúspide anterior ela é mais comprida e mais fina. E a cúspide posterior é mais grossa e menor. Porém, mais ou menos a área dessas cúspides são iguais. Por isso que a válvula mitral fecha de maneira correta e sincrônica. A partir do momento que a doença reumática começa a comprometer a válvula mitral, começa a acontecer problemas de mobilidade das cúspides, começa a acontecer espessamento das cúspides e depois vamos começar a identificar a fusão das comissuras da válvula mitral. Lembrem que não é a estenose que abre o quadro automaticamente. Primeiro, eu começo a ter alterações de espessura, daqui a pouquinho calcifica um pouco a válvula. Então, é preciso que a gente identifique no modo uni em que etapa você está. Então, veja, quando eu olho bidimensional e identifico uma alteração de movimento dessa válvula, eu preciso agora utilizar a técnica unidimensional, uma vez que a nossa resolução temporal ela é muito maior no modo M. Então aí eu vou agora utilizar o modo M. Então eu coloco a linha do modo M na direção do movimento da válvula mitral. Quando eu faço isso, já me chama a atenção que quando eu olho para a cúspide anterior, eu já observo que uma das velocidades que eu meço normalmente, que é a velocidade DE,
Lembrem que a válvula mitral, ela se fecha no ponto C e ela se abre no ponto D. Então, o segmento CD é o segmento sistólico. A válvula mitral abre no ponto D e ela faz a primeira inscrição positiva, que é a movimentação da cúspide anterior, que é a velocidade DE. Essa velocidade DE, ela varia entre 14 e 41 centímetros por segundo. A partir do momento que eu tenho uma doença estenótica dessa válvula, obviamente, essa rampa vai ficar mais lenta. Então, geralmente, quando eu tenho estenose mitral, essa velocidade fica abaixo de 14 centímetros por segundo. Outra coisa, nós sabemos que a doença reumática, quando compromete a válvula mitral, ela começa a espessar as cúspides. E lembrem, o espessamento da válvula mitral de etiologia reumática, ela começa na ponta dos folhetos, criando um aspecto muito parecido com um cotonete. Então, essa espessura na ponta das cúspides é quase que o marcador característico do comprometimento reumático. Quando eu visualizo isso, quando eu vejo que essa ponta é mais grossa, eu posso fazer essa medida de espessura dessa ponta ou com a imagem bidimensional ou até mesmo utilizando a técnica unidimensional. Observando essa rampa DE muito lenta, menor do que 14 centímetros por segundo, observando que a ponta tem um espessamento mais importante do que o corpo da cúspide. E lembrem, né, com a evolução da doença, esse espessamento da ponta vai se deslocando também até a base da cúspide. Ela vai comprometendo cada vez mais a cúspide da válvula mitral. Outra coisa importante, se a válvula mitral não abre bem, se eu tenho uma estenose, obviamente o fluxo que passa do ato esquerdo para o ventrículo não somente passará com velocidades mais altas, porque o orifício não abre de maneira correta, mas também ele vai passar mais lento no segmento da mesodiástole. Então, todo paciente com doença reumática que compromete a válvula mitral e ela se torna estenótica, aquela nossa rampa EF, ela fica muito lenta. Nós sabemos que a rampa EF, o ideal é que ela esteja acima de 7 de velocidade. A partir do momento que eu tenho velocidade de rampa EF menor do que 3,5, eu preciso pensar no comprometimento reumático da válvula, complicando com estenose. Lembrando que a estenose mitral severa, ela geralmente tem a rampa EF em torno de 1. Então, eu não posso deixar de avaliar a velocidade EF na identificação de uma possível estenose. Dando sequência agora, via rampa EF, agora eu vou dar uma olhadinha na velocidade AC. Nós sabemos que a válvula mitral abre com dificuldade, mas a válvula mitral vai fechar rápida, porque como eu tenho estenose mitral de etiologia reumática, associado ao quadro eu tenho o que nós chamamos de fusão comissural. É como se você estivesse puxando o elástico. Quando você puxa o elástico, ele volta rápido. Então, na verdade, quando a válvula mitral se fecha, ela vai se fechar rápido demais. Ela estala na hora que fecha. Então, nós sabemos que a válvula mitral se fecha no ponto C. Então, existe uma rampa chamada AC. Essa rampa C, ela não deve ter valores acima de 25 centímetros por segundo. A partir do momento que eu tenho uma estenose mitral de etiologia reumática, essa rampa C ultrapassa 35 centímetros por segundo. Ok? Então, isso é um marcador de estenose mitral de etiologia reumática. Válvula mitral abre lenta, rampa DE menor do que 14 centímetros por segundo e a válvula mitral fecha rápido, velocidades de AC acima de 35 centímetros por segundo. Outra coisa, aquela distância septo que a gente costuma medir no nosso protocolo normal, nós não podemos utilizar isso na estenose mitral. Uma vez que a válvula mitral não tem uma boa mobilidade diastólica, nesses pacientes todas as distâncias septo estarão aumentadas. E aí você vai dizer que esse ventrículo está aumentado, tá? Então existem duas situações onde você não deve utilizar a distância septo. Uma delas é a estenose mitral e a outra é a hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, uma vez que agora
a válvula está muito próxima do septo grosso, e aí todo mundo vai ter ventrículo pequeno. Ok isso? Então, já nessa técnica unidimensional, já me chamou a atenção que essa válvula mitral tem marcadores que sugerem o comprometimento reumático. Não somente a doença reumática, mas já pode ter marcadores que mostram a complicação estenótica. Agora eu retorno para a minha imagem bidimensional e vou dar uma olhada, fazer um inventário no corte longitudinal para identificar, será que essa válvula possivelmente é estenótica ou é possivelmente uma insuficiência? Lembrem que quando eu tenho uma estenose mitral, o gradiente entre o átrio esquerdo e o ventrículo aumenta. Lembrem que o tempo de diástole é o mesmo. Nós temos 2/3 de diástole e 1/3 de sístole. A partir do momento que a válvula mitral se torna estenótica, ela precisa passar o sangue durante a diástole através da válvula mitral no mesmo tempo. Porém, como o orifício é mais estreito, vai acontecer o aumento das velocidades de fluxo. Então, todas as vezes que a gente observa através de uma válvula aumento das velocidades de passagem, eu tenho certeza que essa válvula pode estar se comportando de maneira estenótica. E aí que vai ser importante quando nós chegarmos naquela etapa de avaliação da função diastólica, onde eu não posso avaliar na estenose, e também na hora de quantificar a minha estenose. Uma vez tendo realizado essa impressão inicial, esse inventário longitudinal, eu já olho lá em cima para o longitudinal se o VD está bom. Olho se a aorta está tudo bem com ela. Veja, existe a possibilidade, isso é bem frequente, do comprometimento reumático também existir na válvula aórtica. Então, nesse momento, eu também vou olhar para as válvulas aórticas e visualizar se existe algum grau de espessamento. Lembrando que o espessamento reumático da válvula aórtica começa ao contrário. Ela começa na base da válvula e vai caminhando para a ponta da válvula. É uma movimentação, é uma expressão diferente da válvula mitral, ok? Outra coisa importante, quando a válvula mitral começa a se tornar estenótica, como agora eu passo esse sangue com maior velocidade, o átrio esquerdo começa também a aumentar de tamanho. Então, já nesse momento, no corte longitudinal, eu já vou observar, através de medidas lineares, as dimensões do anel e as dimensões do átrio esquerdo. Muito cuidado na hora de avaliar a dimensão do átrio esquerdo. A Sociedade Americana de Ecocardiografia pede que você avalie esse diâmetro no momento que o átrio esquerdo tem o seu maior tamanho. E esse momento é ao final da sístole. A final da sístole, utilizando o eletrocardiograma como guia, é logo após o pico da onda T do eletrocardiograma. Mas lembrem, em algumas situações, a gente pode ter um crescimento do átrio esquerdo para trás, em direção ao esôfago. Então, às vezes, quando você faz o seu corte longitudinal e de maneira linear, utilizando imagem 2D, quando você mede esse átrio, às vezes ele não ultrapassa os 4 centímetros lateral. Às vezes ele cresce para trás. Então é importante que você trace uma imagem, uma linha imaginária a nível do anel e veja até onde está a parte posterior do átrio. Faça essa medida horizontalizada até o fundo do átrio, quando você identificar melhor esse fundo. Essa distância não deve ultrapassar 5,5 centímetros. Isso é um marcador de um crescimento do átrio esquerdo posteriormente. Se você fizer uma radiografia de tórax com um raio-x, com um esôfago contrastado, você vai ver que o esôfago aparece apertado, empurrado pelo átrio esquerdo. Então, tudo isso eu preciso pensar. Mas veja, eu estou avaliando a medida linear do átrio. Nós sabemos que será importante nós oferecermos a área e volume do átrio esquerdo quando tivermos lá no nosso corte apical 4 câmaras. Tendo feito isso, fiz aquela avaliação de inventário, vejo se o meu ventrículo esquerdo não é aumentado. Nós sabemos que a estenose mitral não tem nada por que aumentar o ventrículo esquerdo. Já quando eu tenho a doença reumática comprometendo a válvula e ela ficando insuficiente, a insuficiência mitral, sim, ela vai começar a aumentar o ventrículo de tamanho. Então, a estenose mitral, a princípio, cresce o átrio.
e a insuficiência mitral, cresce tanto o átrio quanto o ventrículo esquerdo. Já nessa primeira imagem, você já vai observando isso para que você rastreie o que você vai ter que fazer mais à frente. Nesse momento agora, nós vamos fazer uma movimentação do transdutor, vamos rodar 90 graus no mesmo posicionamento que você estava, para que a gente possa fazer agora a visão de eixo curto. É o chamado paraesternal, porque eu continuo com a sonda paraesternal de eixo curto. Vou observar sempre na mesma sequência, não vá automaticamente para a válvula mitral. Vamos ver primeiro a válvula aórtica em transverso e vamos ver a artéria pulmonar. Então, obrigatoriamente, nós sabemos que quando eu tenho o transverso dos vasos da base, eu preciso ter a minha aorta centralizada na tela, sempre identificando as 3 válvulas durante a sístole, e tenho que olhar o meu tronco da artéria pulmonar e, sempre que possível, os ramos, para a gente identificar se eu tenho ou não a presença da transposição de grandes artérias. Na transposição de grandes artérias, os vasos ficam paralelos. Então eu vou ver 2 transversos. Eu vou ver a aorta em transverso e a pulmonar em transverso. Então, obrigatoriamente, eu passo por essa etapa. Já nessa identificação da válvula aórtica, eu já vejo se existe algum comprometimento também na base das válvulas. Isso também pode sinalizar o comprometimento reumático da válvula aórtica. Não identifiquei isso, olho para a minha artéria pulmonar, obrigatoriamente faço as nossas avaliações da válvula pulmonar e vou agora colocar o Doppler pulsado antes da válvula pulmonar para calcular o TAC. O TAC vai nos dar se existe ou não a possibilidade da hipertensão pulmonar. Vocês lembrem que a estenose mitral, como ela aumenta demais a pressão e volume dentro do ato esquerdo, lembrando que a estenose mitral, quando associado com a insuficiência, eu posso também aumentar o volume do ato esquerdo. Se eu tenho uma estenose mitral pura, a princípio eu aumento somente a pressão dessa câmara atrial. E essa pressão da câmara atrial, ela vai ser deslocada, ela vai ser caminhada para trás. Então existe uma onda de pressão que vai para trás do átrio. Primeiro, essa onda de pressão é distribuída para as veias pulmonares. Depois ela vai chegando lá no capilar pulmonar. Então vejam, quando eu tenho estenose mitral, eu vou ter marcadores ao ecocardiograma de hipertensão veno-capilar pulmonar. Inicialmente, eu preciso aumentar as pressões venosas. Estados mais avançados, estados mais graves, é que agora essas pressões chegam a nível de ventrículo direito e também vão elevar as pressões arteriais pulmonares. Então, quando você pega um paciente com estenose mitral, onde a pressão sistólica da artéria pulmonar já está alta, esse paciente, teoricamente, ele está sendo mal conduzido desde o começo, porque tudo começou aumentando as pressões em território venoso, veno-capilar pulmonar. Então, essa pressão transmitida retrógradamente é que vai causar a dispneia e a tosse que esses pacientes têm. Agora veja, quando eu olho para o tronco da artéria pulmonar, eu vou fazer o mesmo padrão, vou calcular o TAC, vou botar o gradiente VDAP para saber se não tem estenose pulmonar associado. Outra coisa, a gente acha que doença reumática só compromete a mitral e a válvula aórtica. Não existe isso. Eu posso comprometer qualquer válvula cardíaca. Então eu preciso também olhar para a válvula pulmonar e observar se essa válvula está se movimentando bem, se ela não tem alguma movimentação patológica, se ela não tem comprometimento reumático. E se ela tiver um comprometimento estenótico, os gradientes VDAP estarão aumentados. Dessa maneira, eu olhei também os meus ramos pulmonares. Se eu tiver alguma alteração, eu também vou identificar possivelmente o crescimento desses ramos. Tendo feito isso, olhei com muito cuidado a válvula aórtica, olhei com muito cuidado o tronco e ramos da artéria pulmonar, eu agora vou fazer uma movimentação com o transdutor, inclinando esse transdutor mais posterior, para que agora apareça na imagem o que nós chamamos de paraesternal de eixo curto a nível da válvula mitral. Esse sim é o corte que eu estava aguardando, porque se eu tenho uma doença mitral e ela parece ser uma estenose, é nesse momento que eu vou fazer as maiores inferências.
Vejam, quando eu estou no meu eixo curto a nível da válvula mitral, eu estou de frente para a movimentação diastólica da válvula. Lembre que agora nós vamos ver a tão conhecida boquinha de peixe. A válvula mitral, quando abre, ela abre assim, ó, a cúspide anterior, anterior e a posterior, posterior. Então é uma boca de peixe. Observe nesse momento se existe ao lado, nas regiões laterais da válvula, se existe um brilho maior. Não é para ter brilho nenhum na região das comissuras. Então a válvula mitral, a cúspide anterior se desloca, a posterior se desloca e eu não vejo nada lateral. Se eu estiver identificando um brilho excessivo nas regiões laterais, ou seja, na região de comissuras, eu já tenho certeza que isso é a fusão comissural. Então isso já está me definindo que realmente isso é doença reumática e ela já deve estar comprometendo a válvula no momento de abertura. Outra coisa importante, quando eu identifico isso, eu já sei que essa minha válvula mitral já tem fusão comissural, eu agora preciso calcular inicialmente a área da válvula mitral utilizando a planimetria direta. Isso tem que obrigatoriamente ser feito com muito cuidado. A Sociedade Americana de Ecocardiografia preconiza que quando você está de frente de uma estenose mitral de etiologia reumática, você obrigatoriamente precisa calcular a área valvar pelo PHT, que vamos falar mais à frente, mas obrigatoriamente pela planimetria direta. Então, eu preciso ter certeza que aquele momento que você frisou a sua imagem, e lembrando que ela deve ser feita na mesodiástole, é importante lembrar se você realmente está no ponto que você cortou ele no ponto mais próximo da sua área verdadeira. E o que você vai fazer? Para dar uma dica para você. Você vai fazer volta para o seu corte longitudinal, abre a sua válvula mitral, quando ela estiver totalmente aberta, você vai fazer a medida de distância na pontinha das cúspides, para você ter uma ideia de qual é a região mais distal da cúspide. E aí você vai medir essa distância entre os dois folhetos com a válvula mitral aberta no corte longitudinal. Agora, a gente vai voltar para o nosso corte de eixo curto da válvula mitral, e aí quando você frisar a sua imagem com a válvula em boca de peixe, você vai medir o afastamento entre as cúspides. Se essa medida, você fizer a medida e essa medida for maior do que você encontrou, você não está no ponto correto. Você vai precisar novamente fazer essa imagem para ver se você identifica o ponto mais correto para fazer a planimetria. Se você encontrar agora, no modo M, a região menor ainda do que você mediu, melhor ainda, você está no ponto mais correto ainda. E agora, na mesodiástole, eu vou agora fazer o contorno interno dessa boquinha, desse orifício. Lembrando sempre que esse momento você vai clicar medida diária no seu equipamento e você vai bordear todo o contorno interno da boca. Dessa maneira, nós vamos oferecer a área da válvula mitral pela planimetria direta, que é uma informação classe 1, obrigatório no nosso exame. Outra coisa importante, houve uma mudança na classificação da estenose mitral. Então hoje, quando eu tenho uma área valvar mitral pela planimetria direta, com valores abaixo de 1,5 centímetros quadrados, essa estenose mitral já é graduada como grave. E valores abaixo de 1 centímetro quadrado são graduadas hoje como uma estenose mitral muito grave. Então hoje, abaixo de 1,5 centímetros quadrados de área, você já tem a consideração de uma estenose mitral grave. E abaixo de 1, muito grave. Tendo feito isso, obviamente, né, esse exame não é dedicado somente à estenose, você vai fazer toda a sua avaliação contrátil. Se o ventrículo contrai bem em todos os segmentos, né, utilizando os cortes de eixo curto a nível da válvula mitral, estudando segmentos basais, a nível do papilar, estudando segmentos médios, e depois a nível apical, estudando os segmentos apicais. Tendo feito isso, preciso agora observar se existe alguma outra alteração
que possa estar associado com a estenose mitral. Eu não identifiquei, o meu ventrículo é pequeno, a minha pulmonar está correta, então agora eu já posso migrar o meu exame para a minha incidência apical. Então agora eu pego o meu transdutor, coloco na região certa para o corte apical, observo se o meu apical está correto na tela. Lembrem que, para que eu tenha certeza que eu estou de frente no apical correto, eu preciso ter o alinhamento do septo interventricular com o septo interatrial. É dessa maneira que eu identifico o corte apical verdadeiro. Lembrando sempre que, como o ato esquerdo é a câmara mais posterior, no meu apical 4 câmaras, eu sempre vejo o teto do ato esquerdo mais posterior na tela do que o ato direito. Se você estiver vendo o ato direito com o teto mais baixo do que o ato esquerdo, você não está no apical 4 câmaras correto, ok? Tendo feito isso, eu vou observar agora novamente a movimentação da válvula mitral. Mas veja, como eu já sei que existe estenose, porque eu já fiz o cálculo da área valvar pela planimetria direta, nesse momento agora eu já vou começar também a estudar o tamanho da câmara atrial esquerda. Eu faço isso antes de começar o meu estudo Doppler, porque se você começar o estudo Doppler agora, você pode acabar esquecendo de observar a área e volume do ato esquerdo. E isso é também uma informação de grande importância, porque você lembra que a estenose mitral transmite retrogradamente as suas pressões para a veia pulmonar, para a capilar pulmonar, e quadros mais graves também acabam aumentando a pressão sistólica do ventrículo direito e a pressão sistólica da artéria pulmonar. Então, nesse momento, com a minha imagem otimizada, eu vou obter a área e volume da câmara atrial esquerda. Como eu falei, esse cálculo de volume obrigatoriamente tem que ser feito com a válvula mitral fechada, porque eu tenho que estar em sístole. E eu devo fazer isso na telesístole, que é o momento onde o ato tem o seu maior volume, a sua maior área. Então, olha novamente para o eletrocardiograma e marca logo após o pico da onda T. Eu já sei que agora eu tenho a maior dimensão desse ato esquerdo. Clico lá no meu equipamento, cálculo de área e volume, bordeio todo o contorno interno dessa câmara atrial. Lembrando, né, gente, que a gente não deve ficar fazendo curva com o caliper, ok? Faça uma varredura certinha, porque nós vamos utilizar a mesma regra que se usa no ventrículo. Você está fazendo uma regra de disco, é como se fosse o Simpson. Então eu preciso de maneira correta bordear todo o interior dessa câmara atrial. Lembrem que a área do ato esquerdo não deve ultrapassar 20 centímetros quadrados. E o volume do ato esquerdo não deve ultrapassar 55 ml. Mas veja, se eu tiver um cara muito alto, um cara muito baixo, um cara muito gordo, um cara muito magro, então obrigatoriamente, quando você faz o seu cálculo do volume do ato esquerdo, você precisa indexar pela superfície corpórea. Ok? Isso é obrigatório. Antigamente, um ato esquerdo era aumentado quando ele ultrapassava 29,9 ml por metro quadrado. Depois da publicação da Chamber, em 2015, agora o ato esquerdo só será aumentado quando ele tiver um volume indexado acima de 34 ml por metro quadrado. E lembrem, o átrio será muito grande quando ele tiver um volume indexado pela superfície corpórea acima de 48 ml por metro quadrado. Até 2015, essa medida era 40 ml por metro quadrado. Então, essa é uma informação obrigatória. Da mesma maneira, como eu já estou com apical e eu acabei observando que esse paciente acabou evoluindo mal com essa doença, eu obrigatoriamente também já parto agora para o cálculo do volume do ato direito. Faço a mesma técnica, sempre após a fase sístole, ou seja, quando acaba a sístole, eu vou bordear todo o contorno do ato direito e vou calcular o volume. No ato direito, a área do ato direito não deve ultrapassar 18 centímetros quadrados. E o seu volume, matematicamente, não deve ultrapassar 50 ml. Porém, na diretriz americana, não veio falando valores de AD absolutos. Então, você obrigatoriamente tem que indexar. Quando eu indexo o volume do ato direito, ele deve estar menor do que 25 ml por metro quadrado no homem e 21 ml por metro quadrado na mulher. Então, dessa maneira, eu já estudei as câmaras atriais. Agora, eu vou olhar
para a válvula mitral. Olhando a válvula mitral, eu vou agora usar o mapeamento colorido para que eu identifique em que sentido está o sangue, para onde ele está passando. Porque é um orifício estenótico, então às vezes ele muda um pouco o trajeto. E quando você for utilizar a linha do Doppler contínuo para que você possa calcular os gradientes, nesse momento você precisa ter certeza que a sua linha do Doppler contínuo está alinhado com o fluxo. Então, botei o colorido, identifiquei aquele fluxo mapeado a cor, turbulento, né? Que é a válvula estenótica, e aí você vai colocar a sua linha a linha do Doppler contínuo direcionada ao jato. Dessa maneira, criou-se uma curva de velocidades. Eu preciso agora realizar o contorno dessa curva de velocidades para que o equipamento me dê o gradiente máximo e o gradiente médio. Veja, o que vai quantificar a minha estenose através da curva espectral é o gradiente médio. Mas veja, quando você bordeou todo o contorno, o aparelho te deu também o gradiente máximo. Não custa você colocar no laudo. Então eu vou colocar lá, gradiente máximo de X, gradiente médio de Y. Lembrando que a estenose mitral ela é graduada também pelos gradientes. Um gradiente médio entre 5 e 10 milímetros de mercúrio categoriza essa estenose mitral como moderada. E um gradiente médio AEVE acima de 10 milímetros de mercúrio, eu tenho a considerada estenose mitral grave. Então, isso é obrigatório. A ESE nos orienta que o cálculo do gradiente médio AEVE é obrigatório no seu laudo. Isso pode está alterado por alguma coisa? Sim. Vamos imaginar que você tem uma regurgitação mitral moderada associada. Esse sangue durante a sístole, ele não retornou para dentro do ato esquerdo? Sim. Quando agora a válvula mitral abrir, vai passar o sangue normal que estava no átrio, somado com o sangue que voltou. Como o tempo de diástole é o mesmo, isso vai fazer com que os gradientes aumentem. Por isso que nós falamos que quando eu tenho estenose mitral associado com insuficiência, eu tenho que ter muito cuidado, porque pode acontecer uma superestimação dos gradientes. Eu posso ter gradientes maiores do que realmente são, uma vez que a regurgitação mitral acabou se juntando com o sangue que saía do átrio para o ventrículo esquerdo. Então, eu preciso olhar com muito cuidado isso. Da mesma maneira, quando você planimetrou todo o contorno, eu vou utilizar a mesma curva para o cálculo do PHT. Então, nós sabemos que o PHT é o tempo de meia pressão, é o tempo que demora para a velocidade e o gradiente cair à sua metade. Então, você colocou o seu contínuo bem desenhado, aperta o botãozinho PHT. Você vai ter que marcar o pico da onda E e apenas mostrar para o equipamento a minha rampa é F, a minha velocidade que desacelera. Quando eu inclino essa linha respeitando essa rampa, o aparelho automaticamente ele vai me dar o cálculo da área valvar mitral. Então, quando eu utilizo a técnica do PHT, eu estou utilizando curva obtida pelo Doppler contínuo para o cálculo da área. Quando eu faço a planimetria direta, eu estou identificando a área da válvula mitral utilizando imagem bidimensional. São duas ferramentas que vão chegar ao mesmo cálculo de área, porém diferente. Então, dessa maneira, eu já tenho a área valvar mitral pela planimetria direta e a área valvar mitral pelos gradientes, tanto máximo quanto médio. Então, dessa maneira, eu já comecei a identificar o comportamento dessa válvula mitral. Então, amanhã, no café da manhã de amanhã, a gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre as repercussões da estenose mitral no lado direito do coração. Isso é muito importante. Nós sabemos que a sintomatologia de um paciente com estenose mitral, quando ele começa a comprometer o lado direito, a sintomatologia é muito expressiva. Isso sinaliza também problemas na hora de você ter a conduta do tratamento desse paciente. Vamos também amanhã falar sobre o score de Wilkins. Como é que eu vou identificar se aquela estenose mitral que eu já diagnostiquei, se eu vou poder ou não tratar isso de maneira percutânea, utilizando o balão de Noé. Ok? Obrigado, amigos. Até amanhã. Amanhã a gente vai finalizar o tema estenose mitral. Um grande abraço e uma excelente semana para vocês.